Essa foi uma das séries que tive o prazer de acompanhar aos poucos e em cada madrugada a curiosidade para saber o que aconteceria no próximo capítulo era inquietante. A série foi postada originalmente no Reddit por um usuário intitulado de Mil Vultures. A série é conhecida como Pen Pal. A série foi sendo traduzida aos poucos por alguns blogs na época. Enfim, no blog Mortalha está disponível o texto completo, a série em apenas uma postagem. A série originou um livro do mesmo título, Pen Pal. Os créditos da tradução desta série fica com a Frances Divina, a ex-administradora do blog Creepypasta Brasil, ao qual eu acompanhava a série na época. Peço desculpas antecipadamente para alguns erros de ortografia nos textos, porém nada que atrapalhe a leitura ou o ouvinte. Essa foi a melhor série que já li na web em formato de creepypasta. Me proporcionou uma ótima experiência e espero que aconteça o mesmo com vocês. O suspense que envolve a leitura é de praxe. Por isso, recomendo que use fones de ouvido e preste atenção. Parte 3. Caixas. Para aqueles que já leram minhas outras histórias e perguntaram se haviam mais e receberam respostas enigmáticas de mim, quero me desculpar por ter sido desonesto. Falei várias vezes nos comentários que nada realmente aconteceu depois de Passos, mas isso não é verdade. Os eventos a seguir não estavam submersos no fundo da minha mente. Sempre soube que eles estavam ali. Não tinha percebido até que escrevi balões e conversei com minha mãe sobre os seguintes eventos, o quão interligado estava com o resto. Mas originalmente não tinha planejado compartilhar isso. Meu desejo de reter essa memória foi devido ao fato de que eu não tive bom senso na época. Também queria consentimento de outra pessoa para contá-la, não para deturpá-la. Não esperava a repercussão que minhas outras histórias tiveram, então não achei que seria pressionado por mais detalhes e teria ficado feliz em manter isso só para mim até o fim da minha vida. Não consegui contatar a outra parte, mas me sentiria um hipócrita de deter essa história daqueles que querem mais informações. Agora que falei com minha mãe e outra conexão foi estabelecida, o que se segue são lembranças o mais precisas que pude ter. Peço desculpas pelo comprimento da história. Antes de entrar para a primeira série do primário, passei o verão inteiro aprendendo a escalar árvores. Havia este pinheiro em particular, na frente da minha casa, que parecia ter feito sob medida para mim. Tinha galhos que eram tão baixos que conseguia me agarrar sem pegar impulso. E nos primeiros dias depois que aprendi a subir, ficava sentado nos galhos mais baixos, balançando as pernas. A árvore ficava do lado de fora da cerca da parte de trás da nossa casa e podia ser facilmente vista da janela da cozinha, que se localizava logo acima da pia. Minha mãe e eu desenvolvemos uma rotina na qual eu iria brincar na árvore e ela lavar a louça, pois assim ela podia me observar facilmente enquanto fazia outras coisas. Enquanto o verão ia passando, minhas habilidades cresciam e não demorou muito para estar escalando bem alto. Enquanto a árvore crescia, seus galhos não só começaram a ficar mais finos, como também mais espaçados. Então cheguei a um ponto que não conseguia subir mais alto. E assim, a brincadeira devia ser mudada. Comecei a me concentrar na velocidade, e no final, eu conseguia chegar no galho mais alto em 25 segundos. Em uma tarde, fiquei muito confiante e tentei pular de um galho para outro antes de ter me segurado firmemente no de cima. Caí, de aproximadamente 6 metros, e quebrei feio meu braço em 2 lugares. Minha mãe correu em minha direção gritando e lembro de ouvi-la como se eu estivesse debaixo d'água. Não me lembro o que ela disse, mas lembro de ficar surpreso de quão branco meus ossos eram.
Eu ia começar o ano escolar com gesso e não tinha nenhum amigo para assiná-lo. Minha mãe deve ter se sentido tão mal por causa disso que um dia antes do começo das aulas, trouxe um gatinho para casa. Era apenas um bebezinho, listrado em bege e branco. No momento em que ela colocou ele no chão, o pequenino se rastejou para dentro de uma caixa vazia de refrigerante. Chamei-o de Caixas. Caixas só ia para fora de casa quando fugia. Minha mãe cortou-o as unhas para que ele não destruísse os móveis. Então, em resultado a isso, dávamos nosso melhor para mantê-lo dentro de casa. Ele saía de vez em quando, e costumávamos achá-lo no jardim perseguindo um inseto ou algum lagarto. Mesmo que conseguisse pegar, raramente por não ter garras. Ele era muito evasivo, mas sempre conseguíamos pegá-lo e levá-lo para dentro de casa. Ele se esforçava para conseguir olhar por cima do meu ombro. Eu dizia à minha mãe que era porque ele estava planejando uma estratégia para a próxima vez. Uma vez dentro, dávamos um pouco de atum e ele aprendeu que o som do abridor de latas era um sinal. Ele vinha correndo sempre que eu via. Isso veio a calhar mais tarde, pois quando estávamos quase nos mudando daquela casa, Caixa saía de casa com muito mais frequência e corria para debaixo do forro onde nenhum de nós queria segui-lo, porque era apertado e acabaríamos provavelmente rastejando em cima de insetos ou ratos nojentos. Engenhosamente, minha mãe pensou em ligar o abridor de latas a um cabo de extensão para trás e executá-lo em frente ao buraco em que Caixas entrava. Eventualmente, ele emergia com seus miados altos, ansioso por conta do barulho e depois aterrorizado com o truque cruel que tinha caído. Um abridor de latas sem atum não fazia sentido para Caixas. A última vez que ele fugiu para debaixo da casa foi nosso último dia lá. Minha mãe tinha colocado a casa à venda e tínhamos começado a empacotar nossas coisas. Não tínhamos muito, mas conseguimos enrolar a arrumação por um tempo. Mesmo que já estivesse empacotado todas as minhas roupas e pedido de minha mãe, ela podia ver que eu estava chateado sobre me mudar e queria que essa transição fosse, para mim, o mais suave possível. E acho que ela pensou que ter minhas roupas em uma caixa reforçaria a ideia que estava nos mudando. Mas as coisas não mudariam tanto. Quando Caixa saiu de casa, estávamos já colocando as coisas no caminhão de mudança. Minha mãe xingou em voz alta pois já havia empacotado o abridor de lata e não tinha certeza onde tinha colocado. Fingi que iria procurar para não ter que entrar debaixo da casa. E minha mãe, provavelmente percebendo meu truque, rastejou debaixo da casa. Ela saiu com Caixas muito rapidamente e parecia muito nervosa. Então fiquei feliz por não ter sido eu lá embaixo. Mamãe fez algumas ligações enquanto eu arrumava mais algumas coisas. Então ela entrou em meu quarto e disse que tinha falado com o corretor de imóveis e nós começaríamos a mudança naquele dia. Ela falou como se fossem notícias excelentes, mas achei que tínhamos ainda um pouco de tempo na casa. Originalmente ela tinha dito que não nos mudaríamos até o final da próxima semana, e era apenas terça-feira. E ainda mais, não tínhamos terminado de empacotar completamente as coisas, mas ela disse algo do tipo: é mais fácil substituir as coisas do que empacotá-las e transportá-las por toda a cidade. Nem consegui pegar o resto das caixas com minhas roupas. Perguntei se eu poderia ligar para Josh e dizer adeus, mas ela disse que eu poderia ligar para ele da nova casa. Saímos junto com o caminhão. Consegui manter contato com Josh durante anos, o que era surpreendente, sendo que não frequentávamos mais a mesma escola. Nossos pais não eram amigos próximos, mas sabiam que nós éramos e às vezes nos levavam um para casa do outro para passar alguns dias, quase todos os finais de semana. Em um Natal, nossos pais conseguiam dinheiro e compraram uns walkie-talkies para nós que dizia funcionar mesmo de toda a distância entre nossas casas. Eles também tinham ótimas baterias que duravam dias, mesmo enquanto ligados, mas sem uso. Só de vez em quando eles funcionavam bem o suficiente para termos nossa conversa de tão longe, mas quando dormíamos um na casa do outro, usávamos pela casa, falando em códigos como víamos nos filmes que assistíamos. E funcionava perfeitamente para aquilo. Graças aos nossos pais, continuávamos amigos quando fizemos 10 anos.
Em um final de semana eu estava repousando na casa de Josh e minha mãe me ligou para dar boa noite. Ela continuava a me cuidar mesmo quando eu estava sob os cuidados dos pais de Josh ou de outra pessoa. E eu estava tão acostumado com isso que nem ligava, mesmo que Josh ligava. Ela parecia chateada. Caixas tinha sumido. Isso deve ter sido em um sábado à noite, pois eu tinha pousado na noite anterior na casa de Josh e iria para casa só no outro dia, pois tínhamos escola na segunda-feira. Caixas tinha sumido na tarde de sexta. Deduzi que ela não tinha visto ele desde que voltou para casa depois de me largar. Ela deve ter decidido me contar que ele tinha sumido antes que eu voltasse para casa, porque se ele não voltasse antes de mim, eu ficaria devastado. Não só por causa de seu desaparecimento, mas por ela ter escondido aquilo de mim. Ela disse para que não me preocupasse. Ele irá voltar. Ele sempre volta. Mas Caixas não voltou. 3 semanas depois, fui de novo para a casa de Josh. Ainda estava um pouco chateado por meu gato, Caixas. Mas mamãe tinha dito que havia casos que animais de estimação sumiam e só depois de semanas, até meses, voltavam sozinhos para casa. Disse também que eles sabiam onde ficavam suas casas e sempre tentavam voltar. Eu estava explicando isso para Josh quando um pensamento me atingiu tão forte que interrompi minha própria frase para falá-la em voz alta. Mas esse Caixas confundiu a casa. Josh ficou confuso. Como assim? Ele mora com você e ele sabe onde sua casa fica. Mas ele cresceu em outro lugar, Josh. Ele foi criado na minha antiga casa, a alguns quarteirões daqui. Talvez ele ainda pense naquela casa como lá, assim como eu. Ah, entendi. Isso seria demais. Nós falamos com meu pai amanhã e ele nos leva lá para que nós procuremos. Não, cara, ele não vai. Minha mãe disse que nunca poderíamos voltar para aquela casa porque os novos moradores não queriam ser perturbados. Ela disse que, para sua mãe e seu pai, a mesma coisa. Josh insistiu. Ok, então vamos amanhã lá explorar e vamos até a sua antiga casa e... Não! Se seus pais descobrirem, minha mãe também vai. Temos que ir sozinhos. Temos que ir hoje à noite. Não precisei muito para convencer Josh, pois geralmente eu era o que surgia com ideias desse tipo. Mas nunca tínhamos fugido da casa dele antes. No final, foi bem fácil. A janela do quarto dele abria para o jardim e tinha um portão de madeira que não estava trancado. Depois desses 2 pequenos desafios, nós saímos pela noite com lanternas e os walkie-talkies. Havia 2 jeitos de ir para a casa do Josh até a minha antiga casa. Podíamos ir pela rua e fazer várias voltas, ou ir pelo bosque, que levaria metade do tempo. Levaria mais ou menos 2 horas pela rua, mas sugeri ir por ali mesmo. Disse que não queria ficar perdido. Josh recusou e disse que algum vizinho poderia reconhecê-lo e contaria para seu pai. Ele ameaçou que se não fôssemos pelo atalho voltaria para casa. Então aceitei, pois não queria ir sozinho. Josh não sabia da história por trás da última vez que andei por esse bosque durante a noite. O bosque era muito menos assustador com um amigo e uma lanterna, e até que estávamos nos divertindo. Eu não tinha certeza onde exatamente estávamos, mas Josh parecia confiante o suficiente para aumentar minha moral. Passamos por uma parte cheia de árvores emaranhadas quando meu walkie-talkie ficou preso em um galho. Josh estava com a lanterna na mão, então eu fiquei tentando me livrar do galho quando ouvi Josh falar. Ei, cara, quer dar um mergulho? Olhei para onde ele apontava a luz da lanterna, mas fechei meus olhos quase que instantaneamente, pois naquele momento eu sabia onde estávamos. Ele estava apontando para a boia da piscina. Era o lugar na floresta onde eu tinha acordado muitos anos atrás. Senti um caroço na minha garganta junto com o começo de lágrimas enchendo meus olhos. Enquanto eu continuava a tentar livrar o walkie-talkie dos galhos. Frustrado, puxei com força suficiente para quebrar o galho e andei até Josh, que tinha se deitado na boia, como se estivesse tomando banho de sol. Enquanto andava em direção a ele, tropecei e quase caí dentro de um grande buraco que estava no meio dessa pequena clareira, mas consegui me equilibrar.
e fiquei bem na beira. Era funda. Fiquei surpreso pelo tamanho do buraco, mas mais surpreso ainda de não me lembrar dele. Percebi que aquilo não devia estar ali na noite do meu ocorrido, pois estava bem no lugar onde eu tinha acordado. Tirei isso da minha cabeça enquanto me virava para Josh. Para de brincadeira, cara. Você viu que eu estava preso ali, só ficou deitado aí zoando nessa boia. Dei um chute na boia para mostrar o quão sério eu estava falando sobre aquilo. Um guincho saiu da boia. O sorriso de Josh sumiu de seu rosto. Agora, ele parecia aterrorizado. E estava tentando sair da boia, mas não conseguia se levantar de uma maneira rápida por causa da maneira que estava deitado antes. Cada vez que caía deitado de novo, o guincho se intensificava. Queria ajudá-lo, mas não conseguia chegar mais perto. Minhas pernas não ajudavam. Odiava aquele bosque. Peguei a lanterna que ele tinha jogado para longe e iluminei a boia sem saber o que esperar. Finalmente, Josh conseguiu sair da boia e correu até mim, e olhou para onde eu mirava a luz. De repente, lá estava. Era um rato. Comecei a rir nervosamente e observamos o rato correr pelo bosque, enquanto guinchava. Josh me deu um soco de leve no braço, seu sorriso voltando levemente no rosto, e continuamos a andar. Aceleramos nossos passos e saímos do bosque o mais rápido possível, mais rápido do que pensávamos, e nos encontrávamos no meu antigo bairro. Na última vez eu tinha contornado uma esquina à frente e tinha visto minha casa toda iluminada. Todas essas memórias do que acontecera vieram à tona. Senti meu coração descompassar enquanto estávamos finalmente virando a esquina para ter uma visão completa da minha casa, lembrando quão iluminada estava na outra vez. Mas dessa vez as luzes estavam desligadas. De uma certa distância, eu conseguia ver minha antiga árvore de escalar. Quando demos uma olhada mais de perto, pude ver que o gramado estava horrível. Não conseguia nem sequer adivinhar quando tinha a última vez sido aparado aquele jardim. Uma das janelas de madeira estava quebrada e pendurada para baixo, se balançando para frente e para trás, junto com a brisa, e em um todo. A casa parecia suja. Fiquei triste em ver minha antiga casa em um estado tão decadente. Por que minha mãe se importava em não incomodar os novos donos se esses cuidavam tão mal de onde viviam? Então percebi. Não haviam novos moradores. A casa estava abandonada, embora parecesse simplesmente esquecida. Por que minha mãe mentiria para mim sobre nossa antiga casa ter novos moradores? Mas achei que isso era uma coisa boa. Seria mais fácil procurar por caixas se não tivéssemos que nos preocupar em ser pegos pela nova família. Assim seria muito mais rápido. Josh interrompeu meus pensamentos enquanto entrávamos pelo portão em direção da casa. Sua antiga casa é uma droga, cara. Ele gritou num tom mais baixo que pôde. Cala a boca, Josh. Mesmo assim continua sendo melhor que sua casa. Pô, cara. Ok. Acho que caixa está debaixo da casa. Um de nós temos que ir lá embaixo, e o outro tem que ficar na entrada caso ele saia correndo de lá. Tá falando sério? Sem chance que eu vou entrar lá embaixo. É seu gato, cara. Vai você. Olha, vamos jogar pra ver no que vai. A não ser que você esteja com muito medo. Falei enquanto segurava meu punho em cima da outra mão espalmada. Tudo bem, mas nós entramos no já, não no 13. Pedra, papel, tesoura. Já. Não. 1, 2, 3. Eu sei como jogar o jogo, Josh. Você é que sempre estraga tudo. E é melhor de 3. Eu perdi. Soltei a madeira do forro, como minha mãe sempre fazia quando tinha de ir lá embaixo buscar caixas. Ela fez isso poucas vezes por causa do truque do abridor de latas, mas quando tinha que fazer, ela odiava, especialmente na última vez. Então, enquanto eu olhava para o forro escuro, entendi o porquê. Antes de nos mudarmos, ela dizia que era melhor que caixas corresse ali para baixo ao invés de pular a cerca ou correr pela vizinhança. Tudo isso era verdade, mas ainda estava com medo de fazer aquilo. Peguei a lanterna e o walkie-talkie e comecei a me rastejar lá para dentro. Um cheiro horroroso encheu meus pulmões.
Cheirava como a morte. Liguei meu walkie. Josh, você tá aí? Quem fala é o Macho Man, câmbio. Josh, para com isso, tem algo errado aqui embaixo. Como assim? Fede, cara. Fede como se algo tivesse morrido. É o Caixas? Espero que não. Abaixei o walkie e apontei a luz para várias direções enquanto me rastejavam em frente. Olhando de fora pelo buraco, você conseguia ver todo o caminho de volta com a iluminação certa, mas tinha que estar dentro para ver em volta dos blocos de suporte que mantinham a casa de pé. Eu diria que havia 40% da área que não conseguia ser vista se não estivesse dentro do forro, mas acabei descobrindo que mesmo dentro só conseguia enxergar onde a luz estava apontada. Isso faria com que a patrulha fosse muito mais difícil. Enquanto me movia para frente, o cheiro piorava. Comecei a ficar com medo de que Caixas tivesse ido ali e algo ruim tivesse acontecido com ele. Iluminei por ali, mas não conseguia ver muito. Envolvi meus dedos em volta de um dos blocos de suporte para me impulsionar para frente quando algo fez minha mão recuar. Pelos. Meu coração afundou no peito e me preparei emocionalmente pelo que iria vir a seguir. Rastejei lentamente para que pudesse prolongar o que sabia que estava prestes a aparecer diante de meus olhos, e passei a luz da lanterna para ver o que estava do outro lado do bloco. Cambaleei em horror para trás. Jesus Cristo! Gritei sem querer com a voz trêmula. Era uma criatura enorme e torcida, em estado de decomposição. Sua pele tinha apodrecido no rosto. Então seus dentes pareciam ser enormes, e o cheiro era insuportável. O que foi? Você está bem? É o Caixas? Peguei o walkie-talkie. Não é o Caixas. Então que diabos é? Não sei. Pousei a luz de novo e olhei com menos medo em meus olhos. Comecei a rir. É um guaxinim. Bem, continue procurando. Vou entrar na casa para ver se ele tá em algum lugar por lá. O quê? Não, Josh, não vai lá. E se o Caixa estiver aqui e correr para fora? Ele não vai. Coloquei a madeira de volta. Olhei para trás e vi que ele estava falando a verdade. Por que você fez isso? Não se preocupa, cara. Você consegue tirar ela daí fácil, faz mais sentido. Se o Caixa escorrer para fora e eu não conseguir segurar, ele vai fugir. Se ele estiver aí embaixo, pegue e volte. Tira a madeira e se ele não estiver aí, você sai enquanto eu olho dentro da casa. Alguns pontos que ele falou eram bons, e duvidei que ele conseguiria entrar na casa de qualquer jeito. Ok, mas seja cauteloso e não toque em nada. Tem algumas caixas no meu quarto, você pode ir lá ver se ele está dentro de alguma e certifique-se de trazer de volta o seu walkie-talkie. Entendido, parceiro. Me liguei que estaria um breu total lá dentro. A luz tinha sido cortada, sendo que ninguém estava pagando as contas. Com alguma sorte, ele conseguiria enxergar um pouco com a iluminação dos postes da luz da rua. Por outro lado, não sei o que ele faria. Pouco tempo depois, ouvi passos sobre minha cabeça e senti sujeira velha caindo sobre mim. É você, Josh? Shhh, invasor. Quem fala é Macho Man, voltando da grande Tangotorfrox. A águia pousou. Qual sua posição, Princesa Jasmine? Câmbio. Babaca, pensei. Minha posição é no seu banheiro. Estou olhando para suas revistas. Parece que você gosta de bundas de homens. Qual o seu relatório sobre isso? Câmbio. Eu podia ouvi-lo rindo, mesmo sem walkie-talkie, e comecei a rir também. Ouvi os passos se distanciando um pouco. Ele estava indo para o meu quarto. Cara, está muito escuro. Você tem certeza que tinham caixas com roupa aqui? Eu não vejo nada. Sim, deviam haver algumas caixas na frente do armário. Não tem nenhuma caixa aqui. Deixa eu ver se talvez você colocou as caixas no armário antes de ir embora. Comecei a pensar que talvez minha mãe talvez tenha voltado e pego as roupas e doado-as, pois eu tinha crescido, mas eu me lembrava de ter deixado as caixas lá. Não tive nem tempo de fechar a última antes de ir embora. Enquanto esperava Josh me dizer o que tinha encontrado,
Chutei com minha perna para evitar que ele ficasse dormente por causa da posição em que me encontrava, e acertei em algo. Olhei para trás e vi alguma coisa estranha. Era um cobertor. Em volta haviam potes. Me rastejei para mais perto. O cobertor cheirava a mofo e a maioria dos potes estavam vazios, mas um ainda estava algo que eu reconhecia. Comida de gato. Era um tipo diferente do que nós nos dávamos para caixas, mas de repente entendi. Minha mãe montou esse lugarzinho para caixas vir pro forro e não correr pela vizinhança. Isso fazia muito sentido, e mais ainda que talvez caixas tivesse voltado para esse lugar. Muito legal, mãe, pensei comigo mesmo. Achei suas roupas. Ah, legal. Onde estavam as caixas? Como eu disse, não tem caixas. Suas roupas estavam no armário. Estão penduradas. Senti um arrepio. Era impossível. Eu tinha empacotado todas as minhas roupas, mesmo que fôssemos nos mudar só 2 semanas depois. Me lembro de achar idiota ter que tirar as roupas da caixa todo dia para me vestir. Eu tinha empacotado, mas alguém tinha pendurado elas de volta. Mas quem e por quê? Josh tinha que sair de lá. Isso não faz sentido, Josh. Elas deviam estar em caixas. Pare de brincadeira e saia daí. Não tô brincando, cara. Eu tô olhando pra elas. Talvez você só ache que as empacotou. Uau, você realmente gosta de olhar pra si mesmo, não é? Que? Como assim? Suas paredes, cara. Suas paredes estão cobertas de polaroids suas. Tem milhares delas. Você contratou alguém para... Silêncio. Chequei meu walkie-talkie para ver se tinha desligado de alguma forma. Está ligado. Eu podia ouvir os passos, mas não conseguia definir para onde Josh estava indo. Esperei Josh terminar sua frase, pensando que ele tinha desligado sem querer o walkie, mas não continuou. Agora parecia estar correndo pela casa. Eu estava pronto para chamá-lo pelo walkie-talkie quando sua voz soou no radinho. Tem alguém na casa. A voz dele estava apressada e travada. Era perceptível que ele estava à beira das lágrimas. Eu queria responder, mas quão alto estava o walkie-talkie dele? E se a outra pessoa o visse? Não falei nada e só esperei, escutando. Ouvia passos. 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 Pesados. Passos arrastados. E depois uma batida alta. Meu Deus, Josh. Ele tinha sido encontrado, eu tinha certeza disso. Essa pessoa tinha encontrado e machucado. Comecei a chorar. Ele era meu único amigo, seguido de caixas, e depois pensei, e se Josh dissesse para a pessoa que eu estava aqui embaixo, o que eu poderia fazer? Enquanto eu lutava para me recompor, ouvi a voz de Josh pelo walkie. Ele tem alguma coisa, cara, e uma sacola grande. Ele acabou de jogar a sacola no chão e... Meu Deus, cara, a sacola. Acho que ela acabou de se mexer. Fiquei paralisado. Queria correr para casa, queria salvar Josh, queria buscar ajuda, queria tantas coisas, mas eu só fiquei deitado lá, congelado, enquanto pairava sem conseguir me mexer. Meus olhos se focaram no canto da casa, que era bem debaixo do meu quarto. Movi a lanterna, prendi minha respiração pelo que eu vi. Animais, dúzias de animais, todos mortos. Estavam em pilhas em volta de todo o perímetro do forro. Será que caixas estavam dentre esses cadáveres? Era para isso que a comida de gato servia? Ver isso fez com que meu choque acabasse, pois sabia que tinha que sair de lá, e me movi até a tábua. Empurrei-a, mas esta não se mexia. Eu não conseguia movê-la, pois estava emperrada por fora e não por dentro, e não conseguia pôr meus dedos em volta dela, pois a borda estava pro lado de fora. Maldição, Josh, sussurrei para mim mesmo. Consegui ouvir os passos ferozes acima de mim. A casa tremia. Ouvi Josh gritando e foi seguido por outro grito que não estava cheio de medo. Enquanto empurrava, senti a tábua se mexendo, mas sabia que não era eu que estava movendo. Eu podia ouvir passos acima de mim, e em minha frente gritos quebrando o silêncio entre os passos. Empurrei o meu corpo para trás e segurei o walkie-talkie de forma que pudesse me defender. A madeira
foi jogada pro lado e um braço entrou pelo buraco e me puxou pra fora. Vamos, cara, agora, vamos. Era Josh. Graças a Deus. Saí aos tropeços da entrada segurando o walkie-talkie e a lanterna. Nós dois pulamos a cerca, mas quando Josh fez, deixou seu walkie-talkie cair. Ele iria pular a cerca de novo para pegar, mas disse para deixar para lá. Tínhamos que sair dali. Atrás, eu podia ouvir gritos, mas não eram palavras, só sons. E nós corremos para o bosque, para chegarmos na casa de Josh mais rapidamente e fazer com que uma perseguição fosse mais difícil. Pelo caminho, enquanto corríamos, Josh gritava continuamente. Uma foto, ele tirou uma foto minha. Mas eu sabia que o homem já tinha uma foto de Josh, de anos atrás, na trincheira. Suponho, Josh ainda achava que aqueles barulhos mecânicos eram de robôs. Conseguimos chegar na casa de Josh e entrar em seu quarto antes que seus pais acordassem. Perguntei para ele sobre a sacola e se realmente tinha se movido, mas ele disse que não tinha certeza. Estava escuro. Josh continuava a pedir desculpa por ter deixado cair o walkie-talkie, mas obviamente isso não era grande coisa. Não conseguimos dormir e ficamos espiando pela janela esperando por ele. Fui para casa mais tarde naquele dia, pois já era 3 da manhã. Contei o resumo dessa história para minha mãe alguns dias atrás. Ela desabou e ficou furiosa pelo risco que coloquei em nossas vidas. Perguntei por que ela tinha inventado todas aquelas coisas sobre perturbar os novos moradores, porque ela considerava a casa tão perigosa. Minha mãe ficou irada e histérica, mas respondeu à minha pergunta. Segurou minha mão e apertou mais forte do que fisicamente achei que era possível, cravando seus olhos nos meus, falando baixo, como se tivesse medo de ser ouvido. Porque eu nunca coloquei diabo nenhum de cobertor ou potes para caixas debaixo da casa. Você não foi o único que encontrou. Fiquei tonto. Entendo bem agora. Entendo o porquê dela ter parecido tão preocupada quando tirou caixas debaixo da casa no nosso último dia lá. Ela encontrou mais do que ratos e aranhas naquele dia. Entendo porque saímos de lá 2 semanas antes. Entendo porque ela tentou me impedir de voltar lá. Ela sabia que ele tinha feito nosso forro de casa e não contou pra mim. Fui embora sem dizer nenhuma outra palavra, sem terminar a história pra ela. Mas quero terminar, aqui, pra você. Cheguei em casa aquele dia e joguei minhas coisas no chão, espalhando por toda parte. Eu não ligava, só queria dormir. Acordei por volta das 9 da manhã aos sons dos miados de caixas. Meu coração deu um pulo. Finalmente, tinha voltado pra casa. Fiquei um pouco enjoado com o fato que, se tivesse esperado mais algum tempo, nada da noite passada teria acontecido e eu teria caixas de volta de qualquer jeito. Mas isso não importava mais. Ele estava de volta. Saí da minha cama e chamei por ele, olhando por todos os lugares esperando ver o brilho de seus olhos. O choro continuou. O miado. E eu o segui. Estava vindo debaixo da cama. Ri um pouco, pensando que tinha rastejado para debaixo de uma casa, por isso que... Enfim, isso era bem melhor. Seus miados estavam sendo abafados por uma camiseta. Então joguei-a para o lado, sorrindo, e gritei. Bem-vindo de volta, Caixas. Seus miados estavam vindo do meu walkie-talkie. Caixas nunca voltou para casa.